Boa tarde. Greve dos caminhoneiros gera incerteza no abastecimento de alimentos. Ministro das Cidades promete retomada de obras em Natal e Parnamirim. Taça Band de futebol de base encerrou a fase de grupos em alto nível. Meu convidado hoje é o advogado e economista Jean Paul Prats, diretor-presidente do CERN, Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia. Em pauta, a política de preços da Petrobras. Segunda-feira, 28 de maio de 2018. Eu sou Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. A greve dos caminhoneiros gerou uma série de incertezas na economia brasileira. A principal delas diz respeito ao abastecimento de alimentos. O repórter Jackson Damasceno passou hoje na Ceasa e no supermercado. Na Ceasa ainda se percebe a existência de alguns produtos. A central abriu nesta segunda-feira, já que alguns caminhões ainda conseguiram passar pelos bloqueios, o que pode não acontecer nos próximos dias. Há quem diga que até a quarta-feira a central para. O resultado disso é visto nos preços dos produtos nos supermercados. A maior variação é nos produtos mais perecíveis, que não têm estoque. Como são comprados a cada 2 dias, já sofrem os efeitos da greve. O quilo do tomate pulou de R$ 1,99 para R$ 6,99. A batata inglesa de R$ 3,50 para R$ 7,99. E a cebola de R$ 2,90 para R$ 6,99. Eu estou levando pouquinho. Se porventura, durante a semana, acabar o que eu estou levando, aí eu venho aqui e compro mais um tiquinho. Os donos de supermercados dizem que os preços estão mais caros por um conjunto de fatores. Primeiro, o próprio mercado, a lei da oferta e da procura. São poucos produtos para muita gente procurando. Segundo, o frete, que está mais alto. Alguns produtores dizem que os caminhões estão percorrendo até 400 quilômetros a mais, desviando das barreiras. E terceiro, é que algumas cargas que já estavam a caminho da Ceasa acabaram se estragando com a greve. Como está muito pouco o produto entrando no Ceasa e a procura muito grande, isso já eleva o preço. E o fornecedor fala também que ele está pagando mais caro porque ele está desviando das barreiras, está entrando por estrada de barro, arrodeando, chegando mais distante, até a 400 km mais distante para chegar com esse produto aqui. Isso encarece, essa logística está encarecendo o produto. Para os donos de supermercados, a tendência é que a situação piore, caso não haja uma mudança no panorama atual. Principalmente esses produtos mais perecíveis, como a batatinha, o tomate, a cenoura, a cebola, esses, se não entrar mais de hoje para amanhã no Ceasa, quarta e quinta-feira não tem mais, porque esses são produtos que a gente trabalha com estoque de 2 dias, porque eles são altamente perecíveis. A coisa que mais me impressionou na greve dos caminhoneiros foi a rapidez com que a nossa economia se deteriorou. Em 3 ou 4 dias, o Brasil se transformou numa Venezuela, que sofre há anos com problemas de desabastecimento de alimentos e de outros produtos por causa da instabilidade política e também por causa de decisões erradas no campo econômico. Toda a sociedade brasileira, em todos os segmentos da economia, ficou refém deste movimento que teve uma ajuda muito grande dos empresários do setor, caracterizando o lockout, a negação por parte dos patrões de meios para que o trabalhador possa cumprir suas obrigações. Isto é o lockout. A greve é um direito do trabalhador, o lockout é crime. Vários inquéritos foram abertos para apurar os responsáveis. Os caminhoneiros têm reivindicações justas, ninguém pode conviver com o sobe e desce no preço dos combustíveis e com margens de lucro irrisórias diante do gasto com o óleo diesel, por exemplo. Mas a sociedade, nas escolas, hospitais, supermercados, nos aeroportos, em casa, não pode ficar à mercê da própria sorte. A fragilidade do governo Michel Temer, que permanece como um zumbi em sua cadeira no Palácio do Planalto, agravou o quadro de incertezas nesta crise. Quarta-feira, anuncia-se uma greve dos petroleiros. O governo quer impedir, vai tentar uma ação da AGU no STF para tentar impedir. E outros movimentos podem ocorrer. E o governo fraco, de Michel Temer,
demonstra pouco poder de reação. Hoje, perde até para o WhatsApp. Veja a seguir. Ministro das Cidades promete retomada de obras em Natal e Parnamirim. O RN acontece e volta em instantes. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, promete a retomada de drenagem e esgotamento sanitário em Natal e Parnamirim. O repórter Jackson Damasceno tem mais detalhes. A solenidade está marcada para 1h30 da tarde no auditório da Governadoria. Na ocasião, o ministro Alexandre Baldi vai assinar contratos aditivos para obras aqui em Natal e em Parnamirim. Na capital, a obra contemplada é a conclusão da drenagem da região da Arena das Dunas, que vai custar mais 21 milhões de reais. Já em Parnamirim, a obra é a continuação da construção dos condomínios Irmã Dulce 1, 2 e 3, cujo aditivo será de 11 milhões de reais, e o sistema de esgotamento sanitário do município, com um contrato aditivo de 184 milhões e 300 mil reais. Muito bom saber que o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, está garantindo aí obras de esgotamento sanitário na região metropolitana de Natal e na capital. Mas é bom lembrar também a bancada federal que é preciso garantir a suplementação de verbas para a barragem Oiticica, na região do Seridó, ali na altura de Jucurutu, hein? Importantíssimo. Todo o dinheiro previsto já foi gasto. Esse assunto, claro, não é do Ministério das Cidades, é do Ministério da Integração Nacional, mas é preciso que a bancada federal esteja atenta e cobre do presidente Temer uma decisão sobre esse assunto, sobre essa suplementação de verba. Vai ser preciso remanejar recursos do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, para que possamos concluir Oiticica, que já está com 65% das obras já concluídas, mas que precisa terminar, porque senão vai ser mais um elefante branco em pleno sertão. Então, importantíssima aí a ação da nossa bancada federal e uma decisão do presidente Temer, quando ele tiver um tempinho, né, porque ele está muito ocupado com essa história dos caminhoneiros, para que ele possa responder aos políticos do Rio Grande do Norte. A Taça Band de Futebol de Base encerrou a fase de grupos em alto nível. Agora, os atletas se preparam para os jogos das semifinais. Aquecimento de gente grande. Concentração também de gente grande. Até o nome, Flamengo, é de time de gente grande. Mas a faixa etária por aqui é de 13 a 15 anos de idade. São os atletas mais velhos da Taça Band de Futebol de Base, que chegou neste final de semana à terceira e última rodada da fase de grupos. No sábado, as categorias Sub-13 e Sub-15 foram recebidas para os jogos pelo Centro Esportivo localizado no bairro de Mãe Luísa. O Centro Esportivo de Mãe Luísa e Aparecida está muito honrado em receber uma Copa deste tamanho. A galera aí está dando o seu melhor, né? Estão querendo aparecer para futebol. No domingo, a Arena Soccer foi o palco das disputas das categorias Sub-9 e Sub-11. Foi a vez da meninada e da garotada suar tudo o que tinha na camisa para conquistar uma vaga nas finais do campeonato. Com medo não vai ganhar nenhum jogo, né? Por isso que a gente está entrando com raça e muita determinação, mas só que tá meio difícil fazer o gol aí. A gente entra sempre com foco, né, para vencer a partida. A gente veio de algumas derrotas, mas sempre buscando o resultado. A concentração era tanta que até mesmo a torcida por muitas vezes se calou. Rosimar é a mãe do camisa 16 do Real Sojima e diz que a cada jogo a sensação de uma final se repete. Torce, é muito engraçado, é muito bom, certo? A gente não perde um jogo, não perde um treino. Com os pais aflitos, restava aos atletas ouvir de longe os gritos e orientações dos técnicos.
Os jogos deste final de semana selaram a classificação na fase de grupo e os times já saem daqui sabendo quem passou para as semis e que possivelmente chegará às finais do campeonato. E essas disputas já vão acontecer em clima de Copa do Mundo de Futebol. Essa primeira etapa deu para ver que algumas equipes se prepararam para a taça. E com certeza nas finais nós teremos jogos emocionantes. É isso aí, já estamos vivendo o clima de Copa do Mundo. Enquanto isso, tem que aproveitar a Taça Band, né? Veja a seguir minha entrevista com o advogado, economista Jean Paul Prats, diretor-presidente do CERN, Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia. Na pauta, claro, a política de preços da Petrobras. Aguarde só um instante. A política de preços dos combustíveis da Petrobras ganhou importância e visibilidade no rastro da crise dos caminhoneiros. Ela leva em conta a volatilidade do petróleo no mercado mundial e o sobe e desce, claro, das moedas estrangeiras, em especial o dólar. Eu convidei hoje o advogado e economista Jean Paul Prats, diretor-presidente do CERN, Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, para jogar luz nessa discussão. Boa tarde, Jean Paul. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos. A política de preço da Petrobras está ameaçada com essas decisões recentes do governo federal? Diógenes, eu acho que o que está ameaçado, não sei talvez bem o termo, mas é que foi testado e deu errado, foi a política de oscilação em tempo real. O Brasil, Diógenes, nunca teve na sua história inteira, até antes da Petrobras, na época do CNP, depois durante os governos militares, durante os governos da reabertura democrática, Collor, Itamar, Sarney, enfim, depois aí todos, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, nunca teve reajuste de combustível na bomba em tempo real com preço internacional. Então isso não é uma coisa de um governo agora passado que foi renovada ou invertida por pelo governo atual. Isso nunca aconteceu no Brasil. Portanto, não existe cultura do brasileiro de acompanhar preço internacional, que tem basicamente 3 componentes, né? Especulação, geopolítica, né? E a lei da oferta e da procura no mundo. Então você não consegue acompanhar nem prever. Então uma empresa de transporte, por exemplo, não por engano, esta greve ou esse lockout, como queiram, ocorreu logo primeiro nesse setor, porque essas empresas são as que mais sentem necessidade de planejar o preço do combustível, usar aquele componente que é o principal da atividade deles. Porque o diesel pesa muito no preço do caminhoneiro, né? E é subsidiado no Brasil. As pessoas esquecem disso, que quem paga gasolina está subsidiando o diesel. Diesel na coluna de destilação de uma refinaria é um produto mais nobre, custa teoricamente mais caro chegar no diesel do que na gasolina. Portanto, no Brasil sobra gasolina. Então, a gente já e falta diesel. Subsidia. Já o usuário de gasolina subsidia o frete nacional, né? Então, houve várias atrapalhadas. A primeira atrapalhada foi lá atrás, em 2017, ainda em julho, anunciar e passar a implementar essa política de ajuste na bomba. Tivemos mais de 160 reajustes nesse período todo. Esse mês, se eu não me engano, foram quase 15. E bateu no todo, no líquido, né, entre para baixo e para cima, aumentou 60%. Quer dizer, na verdade, foi um grande aumento, né? No balanço das contas, desses 160, sei lá quanto ajustes, o diesel subiu 60% na realidade. Com um detalhe, né, João Paulo? Porque, por exemplo, a Petrobras, quando anuncia um reajuste, esse é repassado para o consumidor. Quando tem uma queda, mesmo que seja mínima, é difícil você visualizar isso e ocorrer este repasse. É quase impossível. Por que isso? Porque a cadeia dos combustíveis, né, ela é muito as margens são muito espremidas. Então, quando há uma redução, a tendência, não chega a ser uma má-fé, mas evidente é uma tendência de se apropriar um pouquinho daquela melhora, né? Então, tanto a distribuidora quanto a revenda fazem isso. Só que a gente fica só com a piora, né? Exatamente. Todo mundo fica com a piora. Então, esse foi um erro. Outro erro, que já vem de mais tempo, até de 2016 para cá, foi que a Petrobras tirou a prioridade
do uso das suas refinarias. Não sei se vocês sabem, mas as refinarias da Petrobras hoje estão com a capacidade, a maior parte delas, abaixo de 75%. Portanto, a gente está deixando de refinar petróleo nacional no Brasil para, por alguma razão estranha, importar diesel e gasolina. Para fazer isso, para esse modelo funcionar, que é um modelo errado, a meu ver, para esse modelo funcionar, você precisa ter preços de mercado alterando-se em tempo real na bomba, né? Porque senão não dá certo. Então você, para criar mercado para gasolina e diesel importados, você precisa estar aplicando preços voláteis no país. E aí dá a confusão, porque o brasileiro, como eu disse, não está acostumado com isso. Mas diante do que está sendo colocado, a pressão do governo para que congele, porque esse é o termo certo, congelar o preço do diesel. Muito bem. Essa política de oscilação automática, de acordo com o mercado do petróleo, você acha que está com os dias contados? Veja, o que aconteceu agora. Primeiro o governo tentou corrigir não mexendo nisso. Teimosamente disse, não, isso aí deixa contar Petrobras, mercado, acionista. Orçamento absorve. Deixa para lá. O orçamento vai absorver, eu vou abolir o PIS/COFINS, aí deu aquele erro, lembra que o presidente da Câmara errou em 10 bilhões de reais o cálculo, só isso. Meu Deus. Um grosseiro. De 13 para 13 bilhões. De 13 para 13. E aí voltou atrás, não dá para anular o PIS/COFINS e anular a CID faz pouco efeito. A CID, que é um imposto, aliás, que já era para esse amortecimento, ou seja, quando o petróleo está alto, ela deveria ser zerada automaticamente. Quando o petróleo está baixo, aumentava a CID para fazer um colchão de amortecimento. Aliás, essa contribuição é importante, inclusive, para a recuperação das estradas, das rodovias do país. Exatamente. Né? Abrir mão dela significa sucatear as estradas daqui a 1 ano ou 2, ou seja, no governo dinheiro futuro. Que vai para o DENIT também para os DRs, vai para os estados também. Então tentou-se dar uma solução um pouco demagógica e simplista do ponto de vista de quem está no final de um mandato e que já é um pato manco, como se fala no jargão americano das eleições. Tem gente que chama de zumbi, né? Você passa para o sucessor um abacaxi enorme, né? Poucos tributos no combustível, quando a política do Brasil é correta de tributar combustíveis que são fósseis, né, poluentes, etc., não só pela razão ambiental, como também para estimular o uso do transporte público, né, diminuição de uso de carros, etc. Isso na Europa é bem comum. Né? Qual é a avaliação que o senhor faz do que foi anunciado ontem? Quer dizer, tentar segurar aí, pelo menos por 2 meses, essa economia de 0,46 centavos no preço do diesel. O que foi anunciado ontem foi exatamente o retorno à política anterior, que funcionou muito bem até hoje, com todos aqueles outros governos, com algumas fragilidades e falhas de aplicação, como, por exemplo, em 2014, por questões eleitorais, Dilma esticou uma baixa de combustíveis interna e teve que dar um aumento muito maior logo que se elegeu. Então, ficou aquela impressão e isso causou um impacto muito grande na economia e na inflação. E na receptividade dessa fórmula de amortecimento interno de preços. Mas, fora esses pontos fora da curva, e houve outros também na história do Brasil, esta política é boa, porque ela dá tempo para o mercado. Se for especulativo o movimento lá fora, o Brasil, que é autossuficiente em petróleo, é bom lembrar isso, consegue amortecer por um tempo, primeiro com a CID, depois com a própria Petrobras. Agora, claro, tem que ter o tempo depois que a Petrobras também se recupere. Então, 3 dias abaixo do mercado internacional, 3 dias acima. 15 dias abaixo, 15 dias acima. E por patamares, o cidadão fica mais tranquilo e as companhias de transporte podem programar melhor os seus orçamentos. O congelamento previsto é em cima do diesel, mas já há pressão aí das outras categorias e também do consumidor de uma maneira geral, para que esse congelamento se estenda para gasolina, para o álcool, gás, o que for. Eu acho horrível a gente passar daquele modelo para um muito radical de oscilação, tempo real, e de repente começar a chamar isso de congelamento também. Congelamento também não é correto. Congelamento realmente prejudicaria o acionista da Petrobras e o mercado em geral demasiadamente. O que é o meio termo? É um sistema de amortecimento, um colchão de amortecimento para as oscilações mais radicais do mercado internacional. E isso está sendo discutido hoje, Isso, né? Baseado no fato de que nós somos autossuficientes e que nós temos que investir aí para fechar. O que é que o Brasil tem que fazer no longo prazo? Isso é no curto prazo. No longo prazo é investir em refino, para a gente ficar autossuficiente em refino, tanto quanto autossuficiente em petróleo, e investir em ferrovias e cabotagens, para não ficar mais dependente só do transporte rodoviário. Mudando um pouco o modal, né? Que exatamente. O nosso modal é rodoviário já de muito tempo. Agora, nessa discussão toda, nessa crise toda dos caminhoneiros, a gente vê muita gente reclamando aqui no Rio Grande do Norte e que a nossa gasolina é muito cara. Nós temos refinaria aqui em Guamaré, na Paraíba é mais barato, em Recife mais barato, e aqui
a gasolina do Rio Grande do Norte é muito cara. Eu queria que você tentasse explicar, claro, de uma forma mais simples, por que o nosso combustível é mais caro? Essa discussão sempre retorna, né? A gente tem um consumo menor do que a própria Paraíba é um estado de passagem. O Rio Grande do Norte não é passagem para ninguém. Quem vem ao Rio Grande do Norte, vem ao Rio Grande do Norte e ponto. Né? Você não passa aqui para ir a lugar nenhum. Então você já tem um mercado reduzido em função disso. E você tem circunstâncias de mercado da própria configuração da existência de postos de gasolina urbanos no interior. O negócio revenda de combustíveis, de óleo, mudou muito. Houve um tempo em que se falava, a pessoa que era o dono de posto de gasolina na cidade era o cara mais rico da cidade, né? Nos bairros também. Né? Hoje em dia não é mais assim, ninguém mais vê esse negócio. Vender gasolina em si não ficou um bom negócio, tanto que fecharam muitos postos, você vê aí, não só por razões ambientais, mas principalmente por razões econômicas, financeiras, econômicas, do negócio da revenda. E isso vai ter que ser revisto. Isso certamente é alguma coisa que um próximo governo terá que rever. A carga tributária daqui é maior, né? A carga tributária, veja, no combustível ela não é um problema, eu não diria... A carga tributária brasileira é um problema a ser resolvido também, tem que ser revisado, isso todo mundo diz, esquerda, direita, qualquer pessoa concorda com isso. Temos que rever a complexidade, o peso, etc. Mas na cadeia de combustíveis será sempre benéfico para a sociedade que a gente tribute bem. Porque o combustível é fóssil, o combustível tem... Ele polui. Né? Tem todo um processo aí por trás dessa questão que faz, por exemplo, os países europeus e muitos asiáticos também, quer dizer, praticamente o mundo todo tributa pesadamente combustíveis. Não aliviam, né? Só os Estados Unidos é que não fazem isso, mas nos Estados Unidos você não tira carteira de identidade, você tira driver's license, né? Carteira de motorista é a mesma da identidade. Então, isso mostra quão o americano é dependente do automóvel. Nós temos um minutinho, eu só queria uma opinião sua sobre a questão dos estados. Nessa questão do preço do petróleo, do gás e dos combustíveis, os estados estão sendo chamados para abrir mão de ICMS. Difícil. E tem estado que tributa de 12% a 18%. É muito difícil. Ninguém vai abrir mão de um processo que é simples, inclusive, de você aplicar. Alíquota simples, o cara compra o combustível, já bate lá, não tem evasão. Enfim, é muito complicado pedir esse sacrifício para os governadores nesse momento. Impossível. Não dá, e eu acho até que os governadores estariam razão ao manter suas alíquotas, manter sua posição. Sem absolutamente nenhuma ameaça patriota, nada disso, não é nada disso, é simplesmente uma situação de caos financeiro que eles vivem, precisam dessa alíquota do jeito que é. É isso aí, eu queria agradecer a presença de Jean Paul Pratos, do CERN, aqui, explicando para a gente, dando aula, na verdade, sobre petróleo aqui e preços da Petrobras. Obrigado, Jean Paul. Obrigado, Diógenes. Obrigado a todos. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Vem aí o Robson Cidadão. Veja a reprise do programa no Portal no Minuto. O RN Acontece e volta amanhã. Até lá.